Seja muito bem-vindo ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um podcast que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, episódio 12, convido Ananda Alves, psicóloga e, acima de tudo, uma grande amiga há muitos anos. Ananda, muito obrigado por estar aqui presente. A gente vai tratar de um tema que eu entendo extremamente importante, que vem sido há muito tempo negligenciado pelas pessoas e talvez agora a gente esteja numa possibilidade de se conectar mais com ele e assim conseguir se comunicar melhor. Muito obrigado pela sua presença. É isso mesmo. Eu que te agradeço pelo convite. Fico muito honrada. Acho que seu podcast ele ajuda muito a dissipar esse tipo de conhecimento e essa prática, né, que as pessoas procuram tanto, que é melhorar a comunicação. E é isso, é um tema realmente muito importante e espero ajudar o pessoal aí. Maravilha. A gente vai falar sobre sono. Se você vem gostando do podcast, dos episódios, e se você sentir se conectar com esse, vá lá, dê 5 estrelas, curta, compartilhe, envie para alguém que você acha que pode se conectar com o assunto. Faça comentários, tire dúvidas, estamos à disposição. Vamos falar sobre sono e os impactos que o sono tem sobre a nossa comunicação. Vamos. Tem impacto? Tem, com certeza. Demais. Eu fico pensando assim, no quanto que às vezes pode ocorrer um looping. A pessoa se comunica eventualmente, sei lá, tem uma briga. E aí percebe que eventualmente conversou de um jeito que não gostaria, ou falou algo que não queria ter falado, ou não falou algo que queria ter falado. E ela vai para casa pensando nisso, e aí chega em casa pensando nisso, aí ela pega e fica com dificuldade de dormir, ela dorme mal, e ela acorda toda irritada. Aí ela acorda irritada, e ela não consegue lidar com aquele problema que ela teve na semana anterior. E aí o sono vai entrando num parafuso. Nesse ponto, eu acredito que tem uma influência gigantesca e absurda. Só que eu acho que tem questões mais importantes, assim, não que eu digo mais importantes, mas mais simples até, não tão complexas. Do tipo, horário de dormir, como a gente dorme, luminosidade, o que a gente assiste antes, o que a gente faz antes, nananana, tem impacto no sono, tudo isso. Tem, com certeza. O sono, ele é uma necessidade do nosso corpo, certo? Então, o que acontece é que, ao longo do tempo, as pessoas foram negligenciando esse aspecto e começaram a acreditar que não era tão importante, que poderia ser deixado para lá, ou que é fácil de retomar, sabe? E o acúmulo de sono, ele vai prejudicando todas as habilidades que a gente tem. Inclusive a comunicação. Que é uma habilidade, não é uma habilidade simples, é uma habilidade complexa, né? Então, se você for ver uma criança, ela leva, em média, 2 anos para aprender a falar. Então, são 2 longos anos desenvolvendo essa habilidade. Não é simples. Então, tem que desenvolver a escuta, a associação, a memória, o aprendizado, o lado motor, porque tem toda, né? Tem toda essa articulação motora para você falar. Então, não é uma tarefinha muito simples, não. Não é só abrir a boca e acabou, né? Então, o nosso cérebro ele precisa desencadear muita energia para cumprir esse papel. Sem contar na mensagem que você tem que pensar, no que você quer passar e tudo mais. Então, é uma habilidade que, se você não estiver bem, se você não estiver descansado, né, não estiver ali com sono em dia, essa habilidade, obviamente, vai ser prejudicada. Assim como outras, tipo prestar atenção, né? Pode ver, se você dorme mal, fica algumas noites sem dormir, você não grava muito bem informações, você não acessa tão bem, né, algumas coisas para poder falar. Então, tudo isso está conectado. Você falou uma palavra que me chamou a atenção aqui, que foi descanso. O sono está ligado ao descanso, só que tem vezes que a gente dorme e tem a sensação de não ter descansado. Quando você falou do sono, até onde pouco que eu sei sobre isso, que eu sou curioso sobre o assunto e gosto muito, e até a gente troca figurinhas sobre um cara que fala muito sobre isso também, que é o Wesley, que eu já até falei aqui no podcast. Sim. E tem uma questão da higiene, né? Da ideia do sono em si, nem adiante, mas o sono ser uma possibilidade de gerar a limpeza. A limpeza, eventualmente, do cansaço, a limpeza e possibilitar o descanso, a limpeza e permitir que a pessoa tenha um novo dia. Isso. Uma dúvida em relação a isso. Tem horário certo para dormir? Olha, Eu sei que não tão determinista assim, mas varia. tem os horários melhores. Tem horários melhores. É porque varia, inclusive, da etapa da nossa vida. Oh, Por eu exemplo, sabia. infância, adolescência, vida adulta e terceira idade.
Então vai, porque aqui eu acho que a gente tem vários públicos. Né? Então, assim, é exatamente isso que você falou. O sono, ele proporciona uma limpeza, certo? Eu uso muito essa analogia com os meus pacientes de que é como se você, na sua casa, precisasse limpar os ambientes. Ao longo do dia, você come, você abre embalagens, você trabalha, joga papel fora, enfim. E esse acúmulo de coisas vai acontecendo ali. Se você nunca para tirar essas coisas, isso vai começar a te atrapalhar. Vai começar a ficar, né, com um mau odor, vai atrapalhar a sua movimentação. Então, sempre chega um momento que você pega, junta tudo e joga no lixo. E isso proporciona, né, facilita a sua vida no dia a dia. O sono faz a mesma coisa. Durante o sono, nós temos um sistema de lavagem que passa lá no meio das células e vai limpando, vai tirando as toxinas. Toxinas que, se elas se acumulam, elas matam neurônios, né? Elas prejudicam todas essas habilidades que a gente falou que a gente precisa ter. Entende? Entendo demais. Quando a gente falou dos horários, você falou das idades. Isso. Fala um pouco de quais idades, se é que existe uma predefinição assim de quais idades, mais ou menos os horários melhores para cada idade de se dormir. Leva em consideração que quanto mais novo, mais coisas o cérebro precisa fazer. Certo? Porque uma criança ela está aprendendo muito sobre o mundo, né? Então é por isso que ela precisa de mais tempo de sono, porque o cérebro dela trabalha muito mais para absorver tudo aquilo que o mundo está oferecendo para ela, certo? Então ela precisa de mais tempo. Então um neném, por exemplo, ele dorme praticamente o dia inteiro. E não é à toa. O que eu vejo às vezes alguns pais fazendo? O neném está lá dormindo, felizinho, contente, aí chega uma visita e acorda o neném, sabe? Então, assim, atrapalha, às vezes, aquele processo que ele está passando. Então, respeitar o tempo de sono é importante por isso. E esse tempo ele vai diminuindo gradativamente conforme essa pessoa vai crescendo. Então, eu não vou conseguir te falar exatamente, sim, porque é uma faixa específica para cada faixa etária. Sim. Né? Mas, só que exemplo, saber que já vai diminuindo é interessante, porque então aquela máxima de tô ficando velho, tô dormindo cedo e acordando cedo é real dentro de um aspecto de... É real. É real. De acordar cedo, tô ficando velho. Cara, tô ficando muito velho. Tô acordando 6 da manhã, não tô conseguindo dormir até mais tarde. É real isso. É real. Esse padrão, ele só muda um pouco na adolescência. Ah, tá. Porque na adolescência, esse padrão, ele muda. Ao invés da gente dormir cedo, sabe? E acordar cedo, a gente sente uma necessidade maior de dormir um pouco mais tarde. Na verdade, sente sono um pouco mais tarde e tem a necessidade de acordar um pouco mais tarde. Tem até uma pesquisa do Instituto de Sono, Instituto Brasileiro de Sono, que mostrou isso, que os adolescentes relatavam que só sentia sono depois das 10. E aí o ideal era acordar um pouco mais tarde, mas aí não dá, tem a escola, tem que acordar cedo. E aí a escola eventualmente tem que entrar na condução, ou entrar no ônibus 6 da manhã para poder estar na escola 7, para poder começar a estudar 7h20. Exatamente. E aí isso vai matando. Pois é, então existem essas faixas de sono, mas o mínimo, vou te falar assim, o mínimo que a gente atinge é uma média de 7, 8 horas por noite. O mínimo. Não vai para baixo disso, não tem como. Tá. Menos do que isso começa a prejudicar. Deve ter alguém em casa, você que tá em casa, no carro, malhando, que tá... Não gosto. Não gostei da Nanda, não gostei desse papo de Diogo, porque eu sou noturno, Diogo. Eu sou noturno, Nanda. Eu sou assim, eu durmo tarde e acordo mais tarde. Ou então durmo tarde e acordo cedo. Existem pessoas noturnas? Então, não é o nosso padrão. Não é o ideal. Se existem, eu acredito até que existe, porque nada é absoluto, né? Claro. Não é tudo 100% uma coisa, não. Então, acredito que existem pessoas noturnas, mas são exceções muito, muito raras, sabe? O nosso organismo não foi feito, ele não se desenvolveu, ele não foi selecionado para ficar acordado durante a noite, porque a noite não tem luz. E nós não funcionamos à noite, a gente não enxerga à noite, a gente... Não é morcego, né? Não é morcego, não é coruja, entendeu? Então, pessoas noturnas, acho que as pessoas confundem isso porque ao longo da vida elas vão tentando funcionar, tentando se encaixar, né, na vida, se adaptar a isso, e aí o corpo ele se adapta, obviamente, ele precisa se adaptar, né? Sim. Mas que não é o ideal, não é.
Então, por exemplo, tem alguns estudos que já mostraram isso, pessoas que trabalham em turnos, né? Médicos que fazem plantão, ou seguranças, né? Que trabalham à noite e tudo. O padrão de sono deles, que avalia naquelas polissonografias, aquele trenzinho lá, ele é todo bagunçado. E isso é muito prejudicial, porque prejudica as fases do sono. Então, essa pessoa, ela consegue viver? Consegue. Consegue fazer as coisas dela? Consegue, mas com certeza com um prejuízo que ela não teria se ela dormisse com uma certa regularidade, né? Tem um negócio engraçado. É porque, assim, foi o ser humano que inventou a luz, né? Foi o ser humano que inventou a televisão. Então, assim... Foi. Ah, não, Diogo, mas calma aí. Se eu ficar vendo TV, eu não durmo. Com a luz ligada, eu não durmo. Mas é óbvio que você não vai dormir. Então, assim, eu pego muito essa referência do tipo... A gente que inventou esse artifício que nos faz ficar acordado. Se fosse naturalmente, o que a gente faria? A gente dormiria mais cedo. Dormia. Então, sei lá... Aí tem gente que fala assim, né? Nossa, quando eu vou pro mato, eu durmo tão bem. Eu falo, mas que hora que você dorme quando você tá no mato? Ah, não tem muito o que fazer, né? Dá 8, 9 horas, já tô deitado. Já foi, pois é. E aqui você faz por isso. Por que você não dorme mais cedo? Ah, é porque... Ah, sei lá, vou ver série, né? Vou ver o jogo. Porque o jogo começa 9h30 da noite. Exatamente. Eu vou malhar, porque eu malho 9 horas da noite. Vixe, época de Big Brother. Época de Big Brother, que o pessoal vai assistir Big Brother. Aí tem o Masterchef, que o pessoal termina o Masterchef, que é tarde da noite. Exato. E isso vai influenciando, então, no sono. Então, via de regra, óbvio, não sendo determinista, que eu sei que você não uma tendência do ser humano é dormir durante a noite e ficar acordado durante o dia. Isso. É como eu te falei, quem tá fora desse padrão é extremamente raro. Então, leve em consideração que você não é, entendeu? Tipo Porque assim, a chance é muito, muito, muito baixa. É porque deve ter gente que tá... Não, eu sou exceção. Eu sou exceção. Eu sou assim, exceção. Eu sou exceção. E aí eu vou entrar um negócio que eu gosto de falar, que eu até falei no episódio que eu gravei com a Carol, que tem muita relação com o que a gente tá falando aqui também, que é experimenta. Exatamente. Experimenta um dia, assim, só um dia. Dorme mais teste. cedo durante a noite, tipo, 9 horas da noite, já esteja na cama, deitado, com luzes apagadas, sem televisão, sem celular. E veja, como é que você vai se sentir quando você acordar? Porque entra na questão que, para as pessoas mais racionais, né, mais analíticas e tal, é tipo assim, faz conta. Como é que você performa? Quantidade de repetições que você faz na academia, quantidade de quilômetros que você corre, quantidade de performance que você tem eventualmente, para ver se assim foi melhor ou foi pior quando você dormiu mais cedo, durante a noite. Não vou nem entrar. Ah, não, o Diogo disse, a Nanda disse. Cara, não, só experimenta. Se fizer sentido, beleza. Se não fizer, beleza também, tá tudo bem. Tipo assim, é pior isso, né? O podcast não tem intenção de vomitar regra. Vomitar regra. Vamos falar o termo melhor, cagar regra. A gente não tem intenção de fazer isso. A gente tem intenção de gerar provocação, reflexão. Então, veja se faz sentido. Tem como compensar sono? Tem como... É compensável? Tipo assim, cara, essa noite eu fui pra uma balada, cheguei em casa às 7 horas da manhã e vou dormir. Aí eu vou dormir até 5 horas da tarde. Tem. Porque é aquela história da limpeza. Entendeu? Entendi. Então, se você dormir mais, já que na noite anterior você dormiu pouco, o sisteminha lá vai limpar o que não limpou antes e tudo. Mas por que isso não é bom mesmo assim? Porque você desregula o ciclo, como é que fala? Tipo, o padrão de sono, né? Você vai desregulando a questão hormonal, vai desregulando tudo, é isso? Tem um cronogramazinho, sabe? Para o seu corpo seguir. Então, claro, não tem como a gente não fazer isso. Eventualmente tem coisas que a gente vai à noite, uma festa, às vezes é um importante, tudo. Tudo bem, acontece, né? Ninguém aqui dorme todos os dias exatamente igual. Não é isso. Mas quando você dorme pouco e tenta compensar no dia seguinte dormindo mais, isso muda os horários que o seu corpo está funcionando, sabe? Entendi. Então, eventualmente, se você acorda mais tarde, porque você dormiu mais, você vai sentir sono mais tarde. Entende? Então, aquele padrãozinho, aquela regularidade que estava seguindo, ela quebra. Tem até alguns autores que correlacionam isso com jet lag, por exemplo. Né? Quando você viaja, né, e muda muito essa sua percepção do tempo, porque você foi para um lugar que aqui era noite e tudo mais, você demora um tempo para se encontrar de novo, para conseguir dormir. É mais ou menos o que acontece. Se a pessoa quebra demais, ressaca de sono, entendeu? Cara, eu tenho muita ressaca de sono. E é ruim, né? Nossa, tipo,
eu durmo pouco, eu fico os 2 dias, assim, meio lento, meio bagulhado, assim. E aí vem uma dúvida, porque no jet lag, aí vou pegar até uma referência que eu participo, assim, de certa medida, que é o futebol. Futebol, os jogadores são induzidos a não dormir, para dormir no horário certo. Então, tipo tá. assim, entendeu? Tipo, exemplo, chegou 7 horas da manhã, não ficar dormindo até 5 da tarde, tentar, tipo, não dormir, para dormir no horário certo, ou mais cedo no outro dia, né? No mesmo dia, no caso. Porque, tipo assim, aí se não dorme 5 da tarde, aí fica com sono mais tarde, Joga pra aí dorme frente. mal depois, aí vira bola de neve. Exato. Então, eventualmente, e aí a gente estava até conversando antes aqui sobre o cochilo. Que a gente estava conversando aqui nos bastidores. O cochilo, ele pode ser produtivo, então. Pode. Cochilo. O cochilo. Aí fala disso aí, por favor, do cochilo. O cochilo. Não, tem muitos estudos já que vão mostrando, assim, alguns benefícios do cochilo, mas cochilo não é a mesma coisa de dormir. Dormir envolve todos os ciclos de sono que levam, em média, aquele tempo que eu te falei, de no mínimo 7 horas. Entendeu? Porque tem todo o tempo que ele precisa passar pelas fases e tal. Então, o cochilo, se eu não me engano, leva ali, tem que ter mais ou menos entre 30, no máximo uns 40 minutos. Né? Tem alguns estudos que falam diferente, mas uma média disso. Uma média disso. Que é justamente para não dar tempo de você entrar num sono profundo. Porque no sono profundo é quando acontece essa lavagem, sabe? Aí você começa a limpeza antes da hora, aí chega na hora de limpar, você não tá querendo limpar, porque não tá precisando. Exato. Tem substânciazinhas que elas servem para te fazer sentir cansaço. Então, elas vão se acumulando ao longo do dia, chega à noite você tá com aquele cansacinho que vai te ajudar a dormir. Se no meio da tarde você dorme e limpa essas substâncias, não vai ter a quantidade suficiente delas para você sentir cansaço. Aí, quando chegar à noite, você não vai estar com sono. Aí você vai fazer coisas, você vai ler, você vai assistir um seriado, e aí vira de novo uma bola de neve. Entendeu? Então, o cochilo, ele é bom, ele realmente ajuda, sabe? Para quem está estudando, fazer uma pausa, descansar um pouco, mudar ali o padrão de atividade para relaxar. Até com a ideia, tipo assim, vou precisar dormir mais tarde. Tipo, talvez fazer um cochilo no dia. Tipo, tem a programação disso, vou dar um cochilado à tarde, poder ter maior capacidade de rendimento, tipo, até mais tarde. Exatamente. Porque é isso também, né? Assim, eu não tenho essa ideia utópica de vida, de tipo, não, vamos sempre dormir 9 horas da noite, vamos todos os dias acordar. Cara, não é real isso. Não vai acontecer. Vai ter dia que o cliente vai encher o saco, você vai ter que ficar até tarde, vai ter dia que eventualmente você vai ter um problema, você vai precisar. Vai ter dia que você vai ir numa festa, vai ter dia que você vai sair pra jantar, é a vida. Exatamente. O negócio é, quando a gente começa a entender esse mecanismo, a gente começa a ter mais controle sobre ele. Então, fica um pouco mais fácil de você reajustar de novo, disso não te prejudicar demais. Agora, quando a gente não entende como isso funciona, sai do nosso controle, entende? E aí é o que a gente está falando, vai sempre virando uma bola de neve que vai se acumulando, e isso vai prejudicando inúmeras coisas da nossa vida, inclusive a comunicação. Inclusive a comunicação. A ideia, eu fui percebendo isso... Primeiro que a gente falou em alguns episódios aqui sobre a ideia de que o corpo dá sinais, ele vai dando múltiplos sinais. Sim. Então, bocejo excessivo, aí além do bocejo excessivo, eventualmente, qualquer momento que eu fico sem mexer no celular, sem televisão, sem computador, eu já percebo que eu estou com muito sono. Só que aí chega no momento que aconteceu isso comigo, e hoje eu fico muito atento para não acontecer mais, mas tem hora que não dá, é que quando isso vai escurecendo, eu vou começando a dar aquela dobrada, assim, aquela moleza, né? Aí nessa hora, são, sei lá, 7 horas da noite. Aí me vem na cabeça os discursos que eu escutei a vida inteira. Trabalha enquanto eles dormem, né? Esses discursos malucos. E aí eu falo, cara, não, mas tá cedo ainda. Deixa eu produzir, não, deixa eu ler, deixa eu ver uma série, deixa eu, cara... Aí, bum, aí acelero. Não, vou correr, vou malhar. Aí, puf, acelero. Aí eu não consigo dormir no horário... É muito curioso isso. Aí eu não consigo dormir no horário que normalmente eu durmo. Isso. Quando eu tenho esse pensamento. Então, o que eu tento fazer hoje, e aí, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que eu estou fazendo certo, quando chega nesse horário de noite, assim, eu começo a reduzir a luminosidade de casa, eu começo a tentar me desconectar de computador. Televisão ainda vou um pouquinho, porque eu gosto de futebol, então o futebol tá rolando ali na TV e tal. Mas, por exemplo, na minha casa não tem a televisão no quarto, né? Já é um negócio. Tipo, se eu quiser dormir, eu vou para o quarto, dormir e a televisão fica na sala. Então, a ideia de desacelerar durante a noite é uma boa possibilidade. Sim, é o que tem que acontecer, né? Se você está muito acelerado, ou seja, você tem um monte de coisas ali acontecendo na sua mente e tal, imagina o tempo que isso vai levar para desligar até você cair no sono. Dormir não é um botão, entendeu?
Que você fala, agora eu vou dormir. Aí você deita e pum, apaga. Não é assim. Dormir é um processo. Tem gente que é assim. Só que aí vem a qualidade de sono, né? Você tem que ver se essa pessoa ela já faz algumas dessas coisas. Provavelmente, o organismo dela já é mais, né, ajustado, equilibrado. Então, ela tem mais facilidade para simplesmente ir lá e apagar. Só que tem que ver como é que tá esse sono, né? Às vezes apaga, mas... Exatamente. Apagar não é sinônimo de um sono de qualidade, entendeu? Então, dormir é um processo e isso vai se desencadeando ao longo do dia, inclusive. Não é só na hora que você começa a desligar as coisas, entendeu? Dependendo da hora que você acorda, se você se expõe à luz, sabe? Se você não se entope de café ou energético. Então, tudo isso, ao longo do dia, vai desencadeando ou não um sono saudável. Entendeu? Então, esse processo da noite, que é o que a gente chama de higiene do sono, ele ajuda, ele contextualiza, ele ambientaliza justamente... É tipo um aviso pro seu corpo, tipo assim, tá chegando a hora de você dormir. Exatamente. Tá chegando a hora de fazer a limpeza. Tipo assim... Exatamente. Se tá chegando a hora de fazer a limpeza, se prepara. Exatamente. Dormir é um processo de relaxamento, entende? O seu corpo ele não vai relaxar se ele estiver em estado de alerta. Porque não tem como, entende? Nem deve, né? Se você Nem tá no estado de deve. alerta, não é pra você... Porque senão, no momento de estado de alerta, se eu tiver com sono, tem uma coisa errada. Algo de ruim vai dar ruim, entendeu? Então, é justamente para você ir construindo, junto com o seu corpo, essa percepção de que está tudo bem, não tem ameaças aqui ao meu redor, eu posso relaxar, eu posso dormir. Aí, o que as pessoas fazem? Botam um filmezão lá de ação e explosão. Bota Busca Implacável, bota o John Wick, tiro, porrada e bomba. Pois é, entendeu? Tá, tô entendendo demais. me ajuda a fazer uma análise. Vamos lá. É comum, não tô dizendo com base em estudo, não da experiência sua de consultório mesmo. Pessoas irritadas, pessoas com pavio curto, pessoas eventualmente terem um sono, pelo que você conversa, um sono pior. Sim. É tipo, existe uma correlação Existe. dentro da sua experiência, dentro dos dados que você tem, é tipo uma relação direta. Existe sim, uma correlação. Não necessariamente é a causa. É a causa, beleza. Mas às vezes é um sintoma, sabe? Uhum. E é uma coisa que se retroalimenta, é um sistema que se retroalimenta. Então, por exemplo, pessoas que já têm um padrão muito irritável, por exemplo, ou tem algum tipo de transtorno de humor, que a pessoa é mais depressiva, pode ver que geralmente tem ali um transtorno de sono associado. Ou a pessoa não dorme bem, ou tem insônia, entende? Uhum. Ou dorme demais. Então, tanto pouco sono quanto muito sono é correlacionado com alguma condição ruim. Uhum. São prognósticos ruins, sabe? Aí a comunicação vai pro espaço. A comunicação vai para o espaço, justamente. Agora, você falou o negócio de dormir muito. Uhum. Como que dormir muito faz mal? Uai, tudo em excesso faz mal, ué. Se você beber muita água, isso vai fazer mal pro seu corpo. Não vai fazer bem. E o sono em excesso não é que ele vai fazer mal, mas ele é um indicativo de que algo está desregulado, entendeu? Perfeito. Especialmente porque eu tenho, e aí um vazamento nenhum, galera, sobre isso, só uma percepção de pessoas próximas de mim, aquela galera que tá dormindo demais, e normalmente essa galera dorme demais durante o dia, né? Uhum. Ela não dorme demais durante a noite, tipo assim, ela fica acordada durante a noite dependendo, dorme mais tarde, aí fica dormindo durante o dia. Aí isso é um indicativo... O sono... Legal isso, porque o sono pode ser um indicativo de algum desafio, e como ele pode também gerar algum desafio. Exatamente. Ou seja, tem que dormir. É algo para as pessoas começarem a prestar atenção, sem sombra de dúvida. Cara, é legal falar isso, porque às vezes a gente correlaciona, por exemplo, eu correlaciono, né, que eu fico analisando, percebendo muita comunicação das pessoas, cliente, paciente, o nome que você quiser dar para as pessoas que a gente se relaciona. Amigo, família. E eu normalmente relaciono, tipo, fatos. Tipo, uma situação que foi desafiadora, uma conversa que foi desafiadora, um trabalho que não foi legal, uma reunião. Só que às vezes, tipo assim, antes disso, pode ter tido sono ruim. Sim. Pode ter É sido a uma última noite... coisa que as pessoas analisam, sabe? É isso que eu tô falando agora, é isso que eu tô percebendo agora. Eu acho que quando eu vou conversar com as pessoas pra saber o que tá acontecendo, poder ter uma troca mais profunda, você sabe que eu gosto das trocas profundas, então, tipo assim, eu não pergunto sobre o sono. Não relaciono sobre o sono. E, inclusive, logo, se eu pergunto pros outros, eu não relaciono comigo. Então, tipo,
É uma relação que as pessoas não fazem. Não fazem. Fica na penumbra ali o sono. Ninguém olha para ele, sabe? Ninguém pergunta. Inclusive, até no meio de saúde. É isso que eu tô falando. Poucas, né? Mas, claro, isso tá mudando. Uhum. Mas não é todo mundo que analisa o sono do paciente, por exemplo. Tipo, você tá dormindo Vai bem, tratar você tá... outras coisas e o sono tá ali. Às vezes o sono é a base. Às vezes você bota a pessoa para dormir melhor. Muitas coisas melhoram, muitas coisas se resolvem, Caraca. ajustam, se encaixam ali, aí a pessoa desenvolve, entende? E as pessoas não olham. Ou então olham de forma superficial. Chega e pergunta, e aí, você tá dormindo bem? A pessoa fala, tô. Tá, mas Tipo, que hora que você tá dormindo? O que você faz antes de dormir? Que horas que você acorda? O que você faz quando você acorda? Porque eu acho que isso Como também... você se sente quando você acorda. Porque... Cara, galera que tá escutando aí, caiu uma ficha aqui pra mim. E aí, por isso que eu falo, tipo isso. É porque os episódios não são por acaso, assim. Não. Eu tive umas semanas pra trás, um pouco irritado e tal. Uhum. E aí eu tô lembrando que a Maia, minha namorada, ela perguntou, né? Como é que eu tava? Cara, dormindo mal e tal. E agora eu lembrei. Eu falei, cara, da semana que eu falei que eu tava dormindo mal, eu tava extremamente irritado. Uhum. Mas você falou isso com a consciência de que isso podia estar causando ou só uma consequência? Nossa, tô dormindo mal. Não, foi tipo, tô dormindo mal. Enfim. Eu não correlacionei a irritação ao sono às noites mal dormidas. Uhum. E aí aquela, né? Eu não correlacionei e eu também não correlacionei o fato de eu estar irritado e ter dormido mal. Tipo, que aí gera aquela bola de neve que você não sabe o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Não, tipo, exato. Porque aí já chegou... Porque isso é legal, assim, da gente falar. Porque chega num ponto, dependendo, que não dá pra, tipo... Não precisa ficar tentando acusar e apontar o dedo do que é o responsável. Faz tudo que precisa ser feito e é isso aí. Segue a vida, entendeu? Tipo, tô dormindo... Ai, será que eu tô dormindo mal porque eu tô irritado ou será que eu tô irritado porque eu tô dormindo mal? Cara, dorme bem e eventualmente se fica atento e se conecta com a sua comunicação. Prioriza essa parte, investe nisso e vê o que vai acontecer. Caraca, que legal. É porque me dá a possibilidade de me perceber e, obviamente, conversar com as pessoas sobre mais um elemento que é totalmente ignorado, assim. É, sim. E tem um negócio também. As pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, perceber que o sono tá ruim, porque elas acham que tá ok. Porque elas conseguem acordar, fazer as coisas que elas têm que fazer no dia, e aí parece que tá tudo bem. Tipo, tá funcional, né? Tipo assim, Exatamente. Se eu tô funcional é porque o sono não tá me atrapalhando. Exatamente. A própria percepção das pessoas é prejudicada. Ela não consegue perceber, e aí ela relata que tá tudo bem, ela acha que tá tudo bem, só que não tá. E ela não perceber tem a ver com sono com a noite mal dormida também. E tem. Caraca, velho. Essa senso-percepção de estar dormindo bem ou não, ela é afetada por não estar dormindo bem. É muito doido. Então, vamos lá. Se eu quero estudar mais, se eu quero produzir mais, se eu quero fazer buscas de autoconhecimento e terapias, o sono talvez seja um... Começa pelo sono. Não custa nada, sabe? Claro, aqui a gente está falando dentro de uma realidade específica, né? Exato, porque tem gente que realmente não pode. tem como. Isso. Exatamente. Às vezes a pessoa tem que estar no trabalho, tem que levantar 4 horas da manhã, pega busão e tudo. Isso. Então, assim, a gente entende isso e a gente recorte, a gente faz um recorte, aqui absurdo de que existem pessoas que não podem. Exatamente. Então, assim, isso aqui é informação para, conforme for possível, quando for possível, tentar ajustar, porque isso vai ajudar, entendeu? Mas começar a ajustar o sono é uma das coisas mais promissoras que tem na vida das pessoas. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Pessoal em época de vestibular. Legal. Ou fazendo período concurso. Complexo pra cacete, isso aí. O que as pessoas fazem? Vira à noite estudando. Aí vem falar isso na terapia. Eu falo, olha, não está adiantando. Não está adiantando. Não adianta estudar e não dormir, porque durante o sono o conteúdo retém. Se você não dormiu, não guardou. Não ficou. Aí vira à noite, na noite anterior ao desafio, por exemplo, e não sabe o prejuízo que isso está tendo. E é muito, 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 muito interessante escutar isso que você está falando, porque durante muito tempo, pelo menos, eu vou dizer, dentro da minha trajetória, o que se disse era o contrário. Era que se precisava produzir nesse tempo, porque você vai produzir enquanto as outras pessoas estão dormindo. E aí, deixando muito claro isso aqui,
eu não tenho a teoria utópica e linda, maravilhosa, fofinha de que a gente precisa, de que a gente tem que viver de um jeito pleno. Cara, não, na realidade não é essa, a gente sabe que funciona assim, o sistema não é esse. Então, assim, a gente precisa produzir sim, a gente precisa gerar renda sim, a gente precisa entregar coisas, né? entregar informação, entregar conhecimento, sim. Ninguém tá falando aqui para você, durma 8 horas, independentemente do que aconteça e diga não para o seu cliente. Cara, não é isso, vai. Não é isso. Inclusive, algumas semanas a gente estava com muitos desafios no escritório, aí a Fernanda, minha estagiária, perguntou, e aí, como é que você tá fazendo? Você tá dormindo? Eu falei, cara, mais ou menos, tô dormindo mal, dormindo pouco, mas assim, faz parte do contexto, vou fazer o quê? Aí aquela, ficar atenta para nesse pouco que eu vou dormir bem, né, fazer uma higiene do sono. Isso. Agora, esse é um negócio legal, calma aí, deixa eu voltar, que senão eu vou embolar. Tá, então dentro desse espaço real, de que às vezes a gente vai poder fazer e não vai poder não fazer, a produção, ela aumenta, velho. Isso é importante de dizer. Porque parece que a produção vai diminuir, porque nesse tempo eu tô dormindo. Só que a produção aumenta. Então talvez a tua qualidade de entrega vai ser muito maior, vai fazer com que você tenha menos retrabalho, com que você tenha menos conversas atravessadas que vão te fazer ter uma outra conversa, uma reunião para alinhar a conversa que você teve que foi ruim. Perfeito. Vão te fazer, eventualmente, ter uma conversa mais sadia, mais respeitosa com seu companheiro, com sua companheira, que vão te fazer não ficar irritado e chegar irritado no trabalho, e a irritação do trabalho te fazer chegar em casa irritado, e aí você ficar irritado com sua esposa, com seu companheiro, e aí fazer você não dormir. Tipo assim, cara, é melhor. E se você não experimentou dormir bem, experimenta dormir bem. Mas a gente vai falar também um pouquinho, que eu acho, te conhecendo, pelo que a gente conversou também um pouco antes nos bastidores, acho que você vai falar também como, né, ter um sono legal. Só que tem um negócio que me chamou a atenção aqui. E o acordar? Porque, pelo que eu escutei, parece que tem um hábito legal para poder dormir, mas também tem um hábito legal para poder acordar. Tem. Sair acordando, ligando o som e pá, você fez cara feia. Porque a gente tá só escutando, eu tô contando pro pessoal, ela fez cara feiaça quando eu falei isso. Não é legal. Não, claro que não. Você tá vindo de um processo ali de relaxamento, tal, tá sonhando, do nada vem um barulho de alarme, pá, pá, pá. Você já acorda, o seu corpo, ele já ativa, ele já desencadeia uma resposta estressante, entende? Não é simplesmente, acordei aqui, vou fazer minhas coisas. Não, você já acorda naquele estado de, meu prédio está pegando fogo. Olha o tanto que isso é ruim. Esse estado, ele não é bom. Ele é bom quando você precisa fazer algo, né? Sim. Você realmente precisa enfrentar um perigo e tal. Agora, enquanto do nada você está dormindo e todos os dias acordar desse jeito, imagina o tanto que isso está sendo nocivo pro corpo dessa pessoa como um todo. Então é necessário, a ideia de ir acordando é algo interessante. É algo interessante, sim. Tipo, dentro do possível, botar um despertador e tal, mas depois abrir a janela, exatamente, entrar na luminosidade, que eu já li que parece que é algo interessante, porque senão você fica com a sensação de que tá dormindo ainda e, vai ser difícil despertar, né? Exato. Só que, tem gente que fala assim, eu gosto já de começar o dia energizado e tal. Mas energizado é exatamente igual a estressado? Tipo uma música legal e tal, precisa ser uma música tipo, pá! Não, depende, aí vai do gosto da pessoa, claro, né? Claro. Não vamos julgar aqui, exato, né? O tipo de música, né? A pessoa gosta de começar o dia ouvindo um rockzão, tudo bem. Agora, sim, tem gente que já acorda pensando no trabalho, por exemplo, já acorda mexendo no telefone para responder cliente. Isso é muito mais estressante. Eu duvido que isso seja uma preferência, eu duvido que alguém goste, faz isso porque gosta, muito mais pela necessidade. E esse é o ponto, entendeu? É tomar cuidado para não despertar nesse estado, digamos assim, tentar tornar esse processo um pouco mais leve, talvez. Cara, é curioso você falar isso, porque teve um dia recente aí. Eu tava dando dormida mesmo à tarde, tipo, era um sábado, assim, eu tava dormindo mesmo à tarde. E aí a Maia me ligou, e aí eu acordei. E, cara, tava dormindo, né? Cara, eu não sei nem o que eu respondi pra ela. Respondeu no automático. Assim. Automático. Não, e respondi ligação. Ah, tá. Aí, no meio da ligação, assim, eu acho que eu acordei de vez, sabe? E aí depois ela veio falar, cara, você percebeu o que você falou pra mim? Você foi extremamente grosseiro. Eu falei, cara, nem percebi, sacou? Tipo, Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que, às vezes, a gente vai falar no automático e depois que a gente vai tomar a ciência de que algo aconteceu. Isso se alguém contar pra gente, porque pode ser que nem conte. Exatamente. Então, vai dar uma resposta atravessada, vai dar uma resposta que nem é exatamente o que você quer, porque... Agora, assim,
Cara, eu faço isso, né? Eu aprendi a fazer isso. Eu não durmo com o celular do meu lado, cara. Ele dorme o celular fica na sala. Ah, mas ele precisa carregar na sala. Ele fica carregando na sala e eu vou pro quarto. Claro, não tenho filho que tá nas festas, não tenho, tipo assim, qualquer urgência, eventualmente, vai ligar e o telefone vai tocar. Mas deixar, eu acho que o celular fora do ambiente pode ser uma... Pode. Fala. Uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Porque eu acho que a gente entra no piloto automático, de tipo assim, peguei já, aí pra um Instagram, pra um e-mail, não, mas eu quero ver já pra ver como é que vai ser meu dia. Pô, mas calma aí. Precisa começar já vendo? Não tem como, tipo... Dá pra estruturar um plano melhor sobre isso, né? De pelo menos, eu tenho que pegar, eu não posso. Tudo bem, mas talvez acordar e antes disso abrir a janela ou lavar o rosto. Pronto. Só pra começar a despertar, para dar tempo da sua mente processar o que vai acontecer. Entende? Precisa de uma preparação para isso. Entende? Porque senão a pessoa entra direto nesse modo. Cara, E é claro que isso vai desencadear uma resposta ruim, um estresse. Quando você falou isso, me veio tipo uma metáfora, uma análise que eu acho que não é nem metáfora, eu acho que é conexão direta mesmo. É tipo, cara, quando você vai correr, você não sai do nada correndo. Tipo, você aquece, você alonga, você faz algo para ativar seu corpo. Então, tipo, você vai começar seu dia e você tava num estado de inativação, né, digamos assim, Exato. parado. Aí você quer, tipo, começar a pensar na parada, tipo, cara, você acabou de acordar. Aquece o corpo primeiro, tipo, aquece você pode até a fazer. mente, né, no caso. Exatamente, você pode até fazer, mas talvez não seja da melhor forma, igual você relatou aí nessa situação. De que você tentou responder ali, tentou, dar um passo maior que a perna, e aí acabou saindo uma resposta atravessada. Então, a pessoa pode fazer? Pode, mas se tiver uma preparação antes, talvez saia melhor. Experimenta, né? Experimenta fazer. E aí vem, tipo, igual quando a gente começa a correr do nada, é aquela dor desviada, assim, né? Aquela dor, tipo, cara, do nada você resolveu correr, teu corpo não tava afim de correr ainda. Ele não tava nem sabendo que você ia correr. Então, tipo assim, a ideia de acordar, se preparar pra acordar e tal, pra depois começar a conversar com as pessoas. Pra tentar responder depois. E aí isso serve pros chefes, né? Exato. Se quiser mandar pro chefe escutar, assim, conseguir respeitar, sabe, esse período das pessoas, tanto de desligar quando o horário do trabalho acaba, quanto o horário que o trabalho começa, para as pessoas terem um pouco mais desse tempo de preparação e de desligamento. Isso está diretamente ligado à qualidade de vida da pessoa. Que reflete na qualidade de sono. Exatamente. E a qualidade de sono reflete na qualidade de vida, e aí um entra no outro. E aí na produção, no trabalho. Então, na prestação do trabalho, na reunião, na hora de passar a problemas. informação, de resolver o problema, exatamente. Porque quando a gente fala das conversas do dia a dia, vinha só inicialmente na minha cabeça, antes dessa conversa contigo, a ideia de que a gente precisa se preparar dentro do sentido de preparar emocionalmente. Só que me tá vindo tô viajando aqui, tá? Tá vindo a ideia de se preparar mentalmente. E ao se preparar mentalmente, tipo assim, agora eu tô relacionando, tipo assim, mentalmente, sono. Tá vindo mente, sono, mente, sono. Porque aí vai começar a refletir na mente, aí se você tem uma intenção de se comunicar de um jeito diferente, tua mente precisa estar limpa. Precisa. E sabe, tem um negócio muito legal, tem uns estudos muito legais que correlacionam o sono com as emoções. Sabe? Porque, assim, para eu conseguir ler a sua expressão, eu preciso estar bem. Então, tem estudos que mostram que pessoas que dormem pouco, pessoas que dormiram mal durante o estudo, a capacidade delas de perceber uma expressão de raiva, sabe? Ou de irritação, ela dificulta, ela fica pior. Então, como é que eu vou me comunicar se eu não estou conseguindo nem perceber a expressão que você está usando? Como é que eu vou responder a isso? Se comunicação é uma troca, certo? Sim. Eu tenho que absorver o que você está me passando para eu poder devolver e a gente trocar, né? Mas se eu não estou conseguindo ler o que você está me passando, ou uma pequena expressão eu já interpreto como algo negativo, eu já vou reagir mal. Então, olha como isso prejudica a comunicação, diretamente falando. Entende? Claro, tem outros sistemas envolvidos, né? Bom. Mas muitos estudos sobre isso, muitos Ou seja, mesmo. afeta as emoções, e aí afeta, inclusive, a capacidade de lidar com o outro, que afeta, inclusive, a capacidade de lidar consigo mesmo. E aí começa... É legal falar disso, porque aí o sono começa a desvirtuar a capacidade de interpretação. Total. Capacidade interpretativa, foco, concentração, leitura, lidar com problemas, reagir a situações Exatamente. provocados e não provocados.
vamos caminhando para um espaço que me parece que é necessário, que provavelmente deve ter gente perguntando assim, tá, mas e aí, o que eu faço? Tirando as situações excepcionais, né? Porque eu acho que as situações excepcionais precisam ser tratadas com a excepcionalidade necessária. Então, por exemplo, pessoas que dão plantão, pessoas que ficam acordadas durante a noite, eu acho que é outra pegada, né? Mas quem tem uma vida, por exemplo, quem tem filho bebê, que vai chorar durante a madrugada, vai ter que levantar e tal. Mas quem tem, via de regra, uma vida regular, ou seja... que tem um pouco mais de controle sobre isso, né? Ou que já tem um pouco mais de controle sobre isso, uma capacidade de gestão, de lidar com essas situações de um jeito mais tranquilo. O que fazer antes? Tipo, que eu sei que tem um termozinho que se usa, né, que é a higiene do sono, o Carol até comentou. E eu gostei também da gente eventualmente deixar possibilidades do que se fazer depois. Tipo assim, acordei, o que eu posso fazer? Então vamos lá, vamos para o antes. Como é que eu posso fazer? E aí eu quero também fazer algumas relações com a comunicação. O que fazer para ter uma boa noite de sono? Beleza, eu vou até usar um pouco do que a Carol falou, né, no episódio, que eu achei muito legal. Ela fez alguma analogia com a higienização de outras coisas, né? Então, por exemplo, se você vai comer, você higieniza a mão, né? Se você vai, sei lá, mexer com alguma coisa, você esteriliza e tal. Então, para que isso? O que significa higienizar? Significa você tirar dali coisas que podem prejudicar, podem fazer mal para o que você vai fazer. Então, você lava a mão para tirar a sujeira, para que aquilo não faça mal para você, certo? Então, higiene do sono é a mesma coisa. São práticas, né, voltadas para você conseguir tirar daquele momento coisas que podem fazer mal para o seu sono. Então, é basicamente isso. O que envolve? Luz, principalmente. Porque a luz, ela está diretamente ali influenciando no nosso reloginho biológico. A gente tem um relógio mesmo. Tem células que o nome é, sei lá, clock, entendeu? Que ajudam a regular todo o resto do corpo. E isso acontece por meio da luz. O celularzinho no modo noturno não necessariamente vai resolver a minha vida para eu poder ficar mexendo no celular até a hora de dormir. Não. Até porque, como a gente estava falando antes, não é também só a luz. A luz é um fator. O que é a recomendação? Começou a escurecer, o tempo normal, né, da natureza, tentar diminuir a luz nos ambientes de casa, por exemplo. Evitar a luz branca, usar mais a luminosidade amarela, que tem mais a ver com a fogueira, aquela coisa toda, que não ativa muito esse... Que na seleção natural foi o que deu certo, né? Foi o que deu certo, entendeu? Então, ir diminuindo essas luzes, deixar mais a luz indireta. E, no caso das telas, não é só a luz, tem os estímulos que vêm desses objetos também. Então, TikTok, 1 milhão de vídeos, aquela enxurrada de informações que deixa o seu cérebro hiperestimulado, hiperativado, entendeu? Então, iluminação, excesso de estímulos, alimentação também, alimentação muito pesada perto da hora de dormir também não é bom. Cafeína ou energéticos, substâncias também, né, que deixam o nosso sistema, né, ativado, evitar a partir de um certo horário. Dizem ali uma média de 3, 4 horas da tarde. Eu sei que tem gente que adora o cafezinho da noite. Minha mãe é dessas. Eu falei isso pra ela ficou brava comigo. Não, mas não afeta meu sono, não. Mas como é que você dormiu? Eu dormi mal. Eu falei, porra. Pois é. Então, assim, dá pra substituir por um café descafeinado? Porque aí o problema é a cafeína, né? Não é o cafezinho, o pãozinho de queijo, o ritual. Não, é a cafeína, né? Então, evitar esse tipo de substância também. Conflitos, brigas, tentar não resolver isso antes, né, logo antes de dormir, né? Conversas difíceis, isso tudo deixa muito... Pode falar, tô vendo. Olha só, porque eu tô fazendo cara aqui, careta, porque assim, até pra conversar difícil a gente tem que escolher a hora certa, né, cara? Claro. É porque assim, eu falo muito de escolher a hora certa, eventualmente, em relação às emoções da pessoa, em relação a ser um dia bom, não ser um dia bom. Cara, mas pelo que eu tô escutando, tipo assim, conversar isso antes de dormir, tu vai dormir mal, aí tu vai acordar puto no dia seguinte, aí tu vai... A não ser que, né, por exemplo, no caso de um relacionamento, né, você e a pessoa já tenham, né, uma forma legal de conversar, sabem que vão se resolver, aí até ajuda. Beleza, aí até ajuda, porque ir dormir dormir com aquele negócio na cabeça... né, também é ruim. Tipo, não dormir brigado, né? Tem gente que tem isso, né? De não dormir brigado. Então, beleza. Se a conversa vai ser de boa, não tem problema dormir, conversar à noite. Exatamente. Agora, exatamente isso. Se a pessoa vai só brigar, só criar estresse... À noite, não. Crianças, por exemplo, que vivem em lares, né, onde tem muita briga, eu escuto muito isso em consultório, sabe? Então, os pais têm uma tendência ali... Porque é a hora que encontra. É de noite, quando chega do trabalho. Aí é ali que, às vezes, acontece
uma coisa, um estresse, um conflito. Então, isso prejudica, porque ativa, de novo, aquela coisa do alerta, de ficar ansioso, com medo, Um estressado. negócio instintivo, animal, né? Lutar, fugir, ou ficar congelado e tal. Entendeu? Então, tem várias outras, né, Sim. atitudes que podem ser tomadas para essa questão da higiene do sono. Mas essas são as principais. E Né? são as que eu acho que a gente mais se Diminuir enfrenta, estresse, tentar criar uma rotinazinha ali um pouco mais Leitura relaxante. antes de dormir é tranquilo? É, tranquilo. Depende do que se lê também, né? Sim. Tipo, Por exemplo, se for uma coisa muito do seu interesse... É porque eu sou assim, quando eu tô lendo uma coisa que eu gosto muito, eu tenho dificuldade de parar. E aí vai dando o horário, eu fico, não, só mais um pouquinho. Aí isso atrasa o meu sono. Então, Claro. isso é o meu autoconhecimento. Eu já entendi que se eu for ler uma coisa que é muito interessante para mim, não vai dar certo. Então, eu tento ler, às vezes, alguma coisa mais tranquila, algo que eu sei que eu não vou Eu querer tenho o livro de terminar. cabeceira, que é um livro normalmente que eu deixo mais tranquilo, mais leve, que normalmente é o livro que eu leio antes de dormir. E tem o livro que eu leio de manhã, mais ou menos depois que eu acordo ali e tal, faço meu ritual, que é um livro mais denso, que é livro tipo, de um conhecimento mais denso, assim, porque se eu ler esse livro antes de dormir, minha cabeça vai ferver e eu, cara, meu sono vai postergar. Exatamente. Meditação é muito legal, antes de dormir também. Técnicas de meditação ajudam muito, sabe? Porque vai ajudando a pessoa a entrar naquele estado presente, a diminuir a atividade, sabe? Vai Cara, relaxando. eu vou fazer um recortezinho aqui, uma pausa, um parênteses, pra gente falar um pouco sobre esse negócio da meditação. Porque eu sou um adepto, você sabe disso, só que ao mesmo tempo a gente trocou uma figurinha sobre um texto recente que eu recebi, que eu não sei onde é que eu recebi, sobre o nadismo, fazer nada. Porque quem medita, vou falar por mim, vai. Eu meditando, eu entro na percepção de que todos os momentos que eu precisar, eu preciso meditar, né? Tipo assim, eu preciso me escutar, eu preciso silenciar, eu preciso dar uma diminuída no ritmo, eu preciso meditar. Só que esse nadismo é basicamente a ideia de, ao invés de meditar, é não fazer nada. Ainda que seja de olho aberto, ainda sem ficar concentrado com a respiração, é tipo fazer nada. Deitar no sofá e ficar olhando pra cima. Ficar parado olhando pra cima. Tipo, fazer nada por algum tempo. E aí eu acho que nesse fazer nada vem algo que a gente já conversou aqui no podcast, que é a ideia de que em alguns desses momentos, dá sono. Dá sono. Você vai ver que durante o processo do tédio, do ócio, o que vai surgir é sono. E isso, na verdade, talvez não signifique que você tem que dormir naquela hora. Porque às vezes é um horário, sei lá, que não está na hora. Mas isso pode ser um sinal. Pra você ficar atento ao seu sono. O sono manda sinais antes, né? Manda, com certeza. Você já é um dos sinais, né? Que eu acho que sim. Você tem a ver com oxigenação também, tal, né? Mas é um bom associado sinal. ao sono. Tá, beleza. Então a gente falou do antes. Isso. Voltando fechei o parênteses, né? Vamos falar do quando acorda. Bons hábitos aí de quando acorda para poder potencializar. Ok. Um dos principais é se expor à luz natural. Quando estiver no horário, claro, né? Porque tem gente que acorda mais cedo. Tem gente que o padrão de sono é bem, bem cedo. Tem gente que acorda 4h30, 5 da manhã. Tem gente que é por necessidade, mas tem gente que naturalmente gosta de acordar esse horário também. Mas aí tá perto da hora do nascer do sol ali, e aí a luz natural vai fazer o trabalho dela. Mas se expor à luz natural, sol, não é luz natural, lâmpada, sol, né? Lado de fora e tudo. Essa questão de você ir despertando aos poucos, sabe? Tentar levantar primeiro, se encontrar ali, lavar o rosto, tomar um banho, escovar o dente. Tudo isso ajuda a pessoa a despertar com mais tranquilidade. Isso tudo antes de pegar no celular. Se for possível, antes de pegar no celular. Porque não tem jeito. Na hora que você pega no celular, a sua mente ela já sente aquela pressão de ter que começar a funcionar, aí vai vir entendeu? mensagem de cliente, mensagem de chefe, mensagem de família reclamando, mensagem de... Ou então você já entra no Instagram, aí já começa aquele monte de notícia. Aí e vem aí comparação, coisa ruim. porque você vê alguém que você gostaria de ser, e você faz aquela Aí comparação. você tá acordando para ir trabalhar, aí você vê a foto da pessoa viajando, aí você já acorda puto da vida. Essa coisa digna, porra. Entendeu? Tô indo trabalhar, a pessoa tá na praia. Exatamente. Entendeu? Acordando na praia, né? Então, assim, não é o melhor recurso para aquele momento. É isso que a gente está dizendo, né? Isso. Então, o que você vai manter dentro desses períodos? O que for te ajudar a, por exemplo, iniciar o dia. O que vai, eventualmente, aumentar a sua produção, aumentar a sua capacidade de comunicação. Isso vai aumentar e não diminuir. Tem uma frase que eu gosto muito, que o Bernardinho, o técnico do vôlei, ele fala que é fazer o fácil e não o certo.
Que as pessoas fazem o fácil e não o certo. Cara, mexer no celular às vezes é fácil. Porque é um hábito que a gente já tem, só que não é o certo. Então, tipo assim, mas eu preciso ver porque pode ter mandado mensagem. Cara, você vê essa mensagem aqui 20 minutos, não vai mudar absolutamente nada. E é o certo a se fazer. E o efeito que ler essa mensagem, olhar o WhatsApp antes vai gerar é muito maior negativamente do que você ler essa mensagem 20 minutos depois. Então, dentro da ideia que você está falando, a perspectiva de ir fazendo elementos e utilizando estratégias e práticas que possam potencializar o seu dia. Potencializar as suas emoções, porque você vai ter um bom despertar, um bom acordar. Exatamente. Imagina, se você já acorda irritado, estressado, a grande chance é de que esse estado de humor vai se manter ao longo do dia. E vai reverberar ali no que você tem que fazer. Eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui que eu não estou aguentando. Tava quase rindo aqui. Meu pai, ele é aqueles caras que acorda no 260 já. Sei. Vou dizer nem 220, 260. E eu lembro dele ficar muito incomodado com o fato da gente, especialmente mais moleque, assim, mais adolescente, da gente ir despertando, assim, né? Tipo, a gente sentava pra tomar café da manhã e com aquela cara de amassada, tipo, não tô aqui ainda, sacou? Não fale comigo por um tempo. Por um tempo. E aí ele falava, pô, você ficou com essa cara ruim enquanto acorda, isso aqui. E ele já ligava a TV, aí já vinha aquela... deve ter 10 pessoas são assassinadas, tipo assim, cara, a gente olhava aquilo e a gente ficava meio assim. E aí eu tô lembrando aqui, fazendo uma correlação, ele é extremamente ansioso. Então, tipo assim, é normal a pessoa, não vou dizer nem normal, que esse termo é meio ruim, eu não gosto, mas tipo assim, é natural as pessoas irem acordando, né? Tem um tempo ali, tem até um nome, mas agora eu não vou lembrar. Mas tem um nomezinho específico para esse tempo que leva para você pegar, entendeu? É ali uns 20, 30 minutos, às vezes. Claro, vai da personalidade da pessoa. Claro, tem gente que é mais animada, tem gente que é um pouco mais irritado. Não estou falando disso. Mas as pessoas precisam de um tempinho para pegar, entendeu? Para acordar, para realmente conseguir prestar atenção. Entende? Aquela questão natural do corpo, né? Natural da seleção natural que a gente foi eleito aí a estar aqui, tipo assim, existe um tempo aí para se acordar. Existe. E aí a questão de convívio, de família, etc. Às vezes você já é acordado já no café da manhã de família e o pau quebrando e tudo acontecendo. Cara, uma boa reflexão aqui talvez seja, tipo, fazer todo esse ritual eventualmente no seu quarto, né? Ou, tipo, alinhar com as pessoas, conversar com as pessoas, Exato. Olha, preciso de um tempo e tal, porque às vezes as pessoas levam pro pessoal. Né? Porque tá acontecendo alguma coisa? Não aconteceu nada, só tô, tipo, acordando ainda, né? Não é algo pessoal, não é algo que aconteceu ou que não aconteceu. Isso. Cara, esse episódio tá muito impactante pra mim, porque tá refletindo exatamente na minha percepção de que eu talvez não dê, apesar de ser bem chato com isso, mas eu acho que eu não sou chato o suficiente, assim, chato no sentido de dar atenção, né? Talvez o sono não era um elemento que eu levava em consideração para analisar minhas emoções e as emoções das pessoas dentro do aspecto da comunicação. Era algo meio que eu, tipo... Eu tô pensando que eu acho que eu nunca perguntei para ninguém. Pois é. Hashtag fica eu a não dica. fico surpresa porque É comum. É comum. E é isso que às vezes preocupa, entendeu? Porque é algo tão importante e tão negligenciado. Eu sei que você me falou quando a gente foi alinhar o episódio, você falou assim, Diogo, é tipo o rim precisa de água, a mente precisa do sono. Exato. E a gente não leva isso em consideração. Aí a gente fica tentando achar 1 bilhão de outras práticas para poder limpar a mente. E não olha, talvez, para... Pois é. Mas isso está muito ligado aos tabus que ainda existem sobre saúde mental. Porque, por exemplo, se você vai no médico e ele fala assim, você está com um problema no rim, você está com pedras nos rins, você leva a sério. Você escuta, você fala, putz, preciso beber mais água. Certo? Agora, se o médico fala para você, olha, você está muito estressado, você não está prestando atenção direito nas coisas, você está errando coisas no trabalho, isso é consequência do seu sono, as pessoas dão de ombro, sabe? Fala, não, tá de boa. Isso se o médico falar isso, né? Vamos fazer um recortezinho aqui também, que se o médico falar sobre o sono. Se falar. Se ele não dá um remedinho, né? Exatamente. Vai desacelerar. Exatamente, entendeu?
Então, assim, as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender que dentro da nossa cabeça, a gente usa o termo mente aqui, né? Uhum. Mas dentro da nossa cabeça tem um órgão feito de células, ele é orgânico. Ele precisa de certas condições ideais para ele funcionar. E o sono é uma delas, igual a água para o rim. Então, se você está com pedra no rim, você bebe água para ficar legal. Agora, por que se você está estressado, brigando com as pessoas, sem prestar atenção nas coisas e Você tal, não tá conseguindo se posicionar, porque você não tá falando o que você quer falar. por que você não simplesmente tenta dormir? É porque as pessoas ficam, não, que besteira, que frescura. Uai, o seu órgão, que está ali dentro, tentando funcionar da melhor forma possível, vai se sobrecarregar, vai começar a falhar. E tem problemas sérios relacionados a isso. Como a gente estava falando antes também, sobre problemas cardiovasculares, de metabolismo, obesidade, transtornos emocionais, ansiedade, depressão. Uma série de condições relacionadas à falta de sono. E aí tá vindo pra mim uma informação e a perspectiva que é: se teu time tá produzindo pouco, a equipe, as pessoas que você trabalha, que tal não mandar mensagem pra elas 11h30 da noite? Que tal tentar entender, né? Que ela precisa dormir pra poder produzir bem no dia seguinte, né? Tipo, que tal, sei lá, botar numa plataforma, no sistema da empresa, ao invés de mandar no WhatsApp da pessoa. Exato. Que tal trabalhar com essa equipe um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre saúde, sabe? Mas é porque a gente tem um pouco dessa cultura do só do É porque vai fazer o produzir. fácil, né? E não o certo. Exatamente. Porque o certo talvez seja... A trajetória do certo é muito mais longa, né? Eu tava até fiz essa metáfora eu aponto pra cá porque eu faço terapia com o Luiz, às vezes online, e aí eu fico aqui, entendeu? Nesse posicionamento aqui. Aí eu tava falando com ele que, tipo assim, cara, minha sensação é que às vezes eu quero comer chocolate, assim, sacou? Porque ele me dá... Não tava falando de comida, né? Tava falando de outra coisa, mas o chocolate porque ele me dá o prazer imediato. Só que o que vai me alimentar e me nutrir de verdade, é a comida. Então, tipo assim, às vezes fazer o fácil é tipo assim, eu vou pedir produção, eu vou pedir resultado, porque vai vir imediatamente. Mas a longo prazo, não vem. Não vem. Não vem. Então, assim, porque eu preciso conversar agora. Não, porque eu tenho que conversar, tipo assim, à noite, né? Tenho que conversar agora. Cara, mas se você conversar agora, vocês vão dormir mal, porque vocês tiveram uma conversa difícil, não vai ser legal, no dia seguinte vocês vão estar mal. Será que não é melhor segurar um pouquinho a onda e conversar no dia seguinte? E ter essa comunicação no dia seguinte? Pô, pode ser... mas é porque eu não tô aguentando. Cara, mas pode não ser bom pra vocês isso, mas é o mais fácil, né? É o mais fácil. Então, tirar de algo de mim, botar pro outro e tal. Exatamente, exatamente. E assim, vou te falar até um pouco do lado pessoal, né? Porque eu sou muito ansiosa às vezes e resolver conflitos é uma coisa que às vezes eu preciso muito, sabe? O Rodrigo, que é o meu noivo, ele vai ouvir, ele vai rir provavelmente. Porque às vezes eu quero resolver ele naquela hora e eu venho aprendendo justamente a isso, a esperar, dormir, acalmar e no dia seguinte outra conversa completamente diferente, entendeu? Cara, depois do sono, dúvida que você já está experimentando. Depois do sono, a tua perspectiva sobre a conversa muda completamente. Completamente. E tem um estudo... Vai. Muito legal. Esse foi um professor meu que compartilhou numa aula um dia, que é muito legal. Eu vou, assim, bem resumidamente, para não entrar Fica tranquilo. coisa. Eles dividem lá os grupos, né? E cada grupo de pessoas assiste um filme. E aí tem um grupo específico que assiste um filme pesado, um filme de terror, assim, sabe? E aí esse grupo ele é dividido, de novo, em 2 subgrupos. E uma parte desse grupo, né, dorme bem, dorme a noite toda. E o outro grupo não, dorme mal, dorme pouco. Aí no dia seguinte eles vão avaliar como é que é a percepção dessas pessoas sobre o filme. Então, por exemplo, a galera que dormiu bem, descansou e tal, lembrava do filme, mas estava ok com aquilo. A galera que dormiu mal ficava ruminando, sabe, sobre o filme, porque era um filme pesado, de terror. Então, ficava ali ruminando sobre aquilo, pensando, aquilo impactando ainda. Então, assim, o sono, ele ajuda até mesmo você a colocar as emoções nos lugares, a você repensar melhor, a você entender a situação por outra perspectiva, entendeu? Então, assim... Galera, então basicamente é o seguinte, tudo que eu já falei até hoje aqui sobre comunicação, você zera e faz o principal. Dorme primeiro, depois você conversa. Resumo da ópera da conversa de hoje é tipo isso. Porque, é sério, porque eu falo muito.
Aí, assim, se você puder, depois do sono, usar tudo que a gente fala aqui também, pode ser ainda mais legal, né? Porque aí pode ter uma potência ainda maior. Cara, mas assim, é muito legal. O Enoque, eu tava falando aqui, o Enoque que faz tudo isso aqui acontecer, né? Que tá aqui, eu tava falando disso, ele fez tipo, é mesmo. Até hoje, tudo que a gente falou, até agora, o sono precisa ser revisto. Cara, é muito legal. Muito, muito, muito legal isso que você falou agora, da ideia do... Dorme primeiro. Dorme primeiro, porque pode ser que depois que você durma, tudo se acalme, tudo se assente, tudo... Você tem ideias novas, você tem insights. Paciência e tal. Cara, muito legal. Acho que estamos caminhando já pros finalmente. As pessoas, na minha perspectiva, não é nenhuma regra, não é nenhuma determinismo. As pessoas, na minha visão, elas ignoram alguns fatos e alguns elementos que nós temos naturais do ser humano. E aí, hoje, você trouxe muito a ideia de um elemento natural, de uma possibilidade, de uma prática natural que a gente faz, que é o sono. Com a possibilidade de potencializar, dentro da perspectiva do podcast, a comunicação. O ato de tornar comum, o ato de conversar, o ato de se expressar, tudo isso que a gente está trazendo. Somado a isso, eu vejo uma possibilidade da comunicação também potencializar o sono. Né? A gente começa a juntar os fatores aí. Para você, e aí é uma pergunta meio sacana mesmo. Para você, se você tiver a opção de dormir ou de conversar, você vai preferir dormir? Hoje eu prefiro dormir. A Nanda do passado discordaria total, mas... Tu anota antes? Tu manda um áudio pra você mesmo? Você faz algo ou simplesmente você deixa? Não, dependendo do conteúdo, se for uma coisa que tá me angustiando muito, eu coloco em algum lugar. Ou eu anoto... É porque é isso que eu ia falar. Porque assim, um influencia no outro. Beleza. Mas, cara, tem hora que não dá pra ter esse espaço. Tipo assim, eu não vou aguentar, entendeu? Vou ter pesadelo. Sim. Vou ter pesadelo se eu não conversar. Isso. Aí eu tento colocar em algum lugar. Inclusive, isso já aconteceu. E o que aconteceu no dia seguinte? Eu fui ler o que eu tinha, né, o que eu tinha pensado e eu discordei completamente de mim mesma. Eu li e eu falei, nossa, não é isso que eu quero falar, não é desse jeito, não foi assim, sabe? Então, quando tá muito intenso, eu tento colocar em algum lugar. Ou eu gravo um áudio, mas eu mais escrevo do que qualquer outra coisa. Pegar mais escrever. Cara, por que eu trouxe isso? Porque, pô, vamos lá, né? Não é utopia também da gente falar sempre, não, então eu vou sempre... Cara, porque é isso, né? Às vezes não vou dar conta, eu preciso... Cara, não tô angustiado, preciso falar. Beleza, então se conseguir, bota no papelzinho, ou eventualmente se manda um áudio ali pra poder segurar a onda, se possível for. Exatamente. Ou então, criar combinados com a outra pessoa, no caso aqui de um relacionamento afetivo, como a gente estava falando, né? Então, assim, entender o lado do outro. Alinhamento de expectativas e necessidades. Exatamente. Então, já teve situações, por exemplo, com o meu noivo, né? De eu conversar com ele e falar, olha, isso aqui tá me deixando muito mal, preciso falar sobre isso. E, às vezes, ele tá bem para poder acolher isso, às vezes, não. E aí é quando ele me fala, mas hoje eu não tô bem, eu preciso pensar um pouco e tal. E aí vai desse equilíbrio, sabe? De um lado cede uma vez, outro lado cede outra. Então, às vezes, eu respeito, cedo, e é bom. E, às vezes, ele respeita, cede, e é bom também. E, às vezes, não é. E, às vezes, o pau quebra e tá tudo bem também. Né? Sim, tentamos evitar. Mas pode acontecer. Acontece. Acontece. Tipo assim, às vezes acontece. Não é perfeito, nada é perfeito. Exato. Só que vem aquela, né? Aconteceu, que eu acho que esse é o principal fechamento que eu queria trazer dentro dessa ótica. Aconteceu, dorme no dia seguinte. Tipo assim, você já não dormiu numa noite? Dormir na outra... Tipo assim, já é a repetição do negócio que já não deu certo, entendeu? Então, tipo assim, deixa o tempo passar. Isso. Deixa o sono, né, ter a possibilidade de limpar aquilo que ele precisa limpar, para depois você conseguir conversar. Não conversa em cima de um cérebro, de um órgão, gostei muito disso, de um órgão que tá sujo, que precisa de limpeza, tá cansado. Sujeira que eu coloquei muito nessa ideia de cansado, exausto, precisando de descanso, precisando de repouso, cara... Exatamente. Repouso. Olha, dificilmente é algo que vai fazer mal. Igual a gente falou, só faz mal se você tá dormindo muito, né? Além do necessário. Mas nessa situação que a gente está colocando aqui, não vai fazer mal. Não vai. Tirar um tempinho, dormir, relaxar, descansar, não vai fazer mal. Pelo contrário, na maioria das vezes vai justamente te ajudar. Já caminhando para o final, eu entendo que é necessário que a gente alinhe que existem
os cenários que a gente busca e existem os cenários reais. A busca precisa acontecer, mas também não com a ideia de ser tudo ideal. Você tem algum recado, algo que você queira finalizar, concluir, trazer como reflexão? Sim. Eu sou uma grande defensora da psicologia e da saúde mental, porque é um fator que foi deixado de lado por muito tempo, sabe? E agora que cada vez mais isso vem, né, aparecendo, principalmente depois da pandemia, começaram a falar muito mais sobre isso, entender a importância de estar bem, né? E existem recursos para isso. Então, hoje a gente está falando sobre o sono, mas a comunicação, que é o que o seu podcast trabalha muito, que é muito importante, outros tipos de cuidado, sabe? Terapia, enfim, tudo isso ajuda muito e eu gosto sempre de colocar isso como importante para melhorar a qualidade de vida como um todo, dentro das realidades, dentro dos recortes possíveis, como a gente falou. Nada é ideal, nada é perfeito, tem pessoas que têm mais possibilidades, tem pessoas que têm menos, mas saúde mental deveria ser um direito, uma condição mínima para todo mundo, porque sem ela a gente não faz nada, a gente não vive, não adianta, ou vive mal. E aí, repetindo o que eu falei no episódio com o Luiz, que é meu psicólogo, e eu quero reforçar isso aqui, porque a gente conversa disso há muito tempo também, sobre a vida, sobre necessidades, saúde e tal. É como o podcast ele não tem intenção de mudar nada, assim. Ele tem intenção de provocar, de gerar reflexão. Então, se você entende que esse tema pode ser muito caro a você, como o sono, cara, leva para terapia, vai estudar sobre, vai ler sobre, busca ajuda de profissionais que possam te ajudar em relação a isso, né? A gente não tem intenção aqui de dizer que tá tudo... Não, pronto, é isso, então... recebe tudo isso e faça tudo que... Não, cara, às vezes, por exemplo... Joe, minha realidade não é essa. O que eu posso fazer? Cara, vai lá, senta com a Nanda, troca uma ideia com ela, vê o que é possível pra você junto com ela. Ah, não, minha realidade é que eu tenho um filho pequeno, bebê, então, assim, o que eu posso regular do meu sono? Pra mim, o principal que eu tiro de hoje é que eu sempre falo pras pessoas, pergunto como é que ela está, pergunto como é que estão as emoções. Além disso, eu vou começar a perguntar aí como é que foi a noite de sono. Como é que tá seu sono? Porque pode me dizer muito sobre a possibilidade da pessoa ter uma conversa, produzir ou não produzir. Por exemplo, a Fernanda, que trabalha comigo como estagiária, tipo, a possibilidade de perguntar para ela, tipo assim, você dormiu bem? Ela fala, não dormi bem. Eu falo, opa. Certos trabalhos talvez não Talvez hoje não seja possível. Ou se for necessário fazer mesmo assim, porque também tem a realidade, fala, Fê, sei que você dormiu mal, tenta produzir o máximo que você conseguir e se não der, você me avisa. Então, tentar achar um ajuste aí, um alinhamento a partir, tendo perspectiva do sono. Exatamente. A gente abriu um leque só, né, de uma possibilidade, botou no radar das pessoas para que elas comecem a considerar isso com a importância que isso merece. Perfeito. Acho que esse era o ponto. Né? Perfeito. Suas redes, seus contatos... Fala só a rede social que eu acho que pode ajudar. E aí a gente também deixa na descrição do vídeo. Qual é a sua rede social aí pro pessoal? O meu Instagram, né? Que acho que é o principal. É @psiananda_. Ananda com N. E por lá tem acesso a outros contatos. Isso. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui, por trazer tantas informações sobre o sono, por me permitir refletir sobre o que eu pensava sobre as necessidades principais, e hoje eu vejo o sono como uma necessidade ainda mais importante do que eu já vi. Legal. Te agradeço e espero que a gente possa sentar aqui de novo para conversar sobre mais um assunto. Legal, eu te agradeço também, é uma grande oportunidade e eu te desejo muito sucesso, e se for para ter outros assuntos a gente volta aí. Maravilha. Com certeza. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está o seu sono?